Oi pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre química orgânica, o grupo das oxigenadas, e nós vamos começar falando sobre o álcool. O álcool ele tem uma hidroxila, OH, ligada a um carbono de forma saturada. Se é de forma saturada, são ligações simples. Tem a terminação em -ol, e essa terminação indica a posição da minha hidroxila. Dentre eles, nós vamos ver o enol e o fenol, que são outros tipos de ligações, mas para ficar bem focado, nós precisamos ter uma hidroxila ligada a um carbono de forma saturada, que são ligações simples. Terminação na nomenclatura em -ol. Vamos para um exemplo. Nós temos a nossa cadeia principal. Vamos contar quantos carbonos. Sempre vamos começar a contar aonde eu tiver a minha ligação com a hidroxila. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 carbonos. Significa que ele é penta. Ligações simples. A terminação, ele me disse que é -ol. Então, termina em -ol. Certo? Só que eu preciso indicar em qual carbono que está a minha ligação com a minha hidroxila. Vamos contar? A minha hidroxila está em qual carbono? No segundo. Então, para mim nomear, fica como? Tracinho. Está no segundo carbono. 2, tracinho, ol. Penta 2-ol, certo? Vamos ver esse aqui, ó. Um outro exemplo. Eu tenho uma cadeia fechada com uma ligação na minha hidroxila. Então, vamos lá. Se é fechada, é ciclo, lembra? Quantos carbonos eu tenho? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Se é 5, é penta. Ligações simples, termina em quem? A minha hidroxila. -ol. Certo? Então, como que fica o nome? Ciclopentanol. Como é um ciclo, eu não preciso indicar em qual carbono que está a minha ligação com a minha hidroxila, porque como é um ciclo, eu entendo que esse carbono aqui que ela está ligada é o primeiro. Por ser ciclo, não tem extremidade. Então, eu posso dizer que ele está ligado nesse carbono e esse carbono meu é o primeiro, certo? Vamos ver outro exemplo? Vamos fazer um exemplo diferente agora. Vamos lá, vamos montar aqui. Certo, agora nesse eu vou colocar minha hidroxila. E aqui, nesse aqui, eu vou colocar uma ramificação. Certo? Então, vamos lá. Vamos contar quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas espera aí, professora. Tem uma ramificação, eu não tenho que contar mais próximo da ramificação? Não. Sempre que nós temos um grupo funcional, ele é mais importante do que a ramificação no critério de dar a numeração. Então, você sempre vai começar por ali. Quantos carbonos nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos. Que significa que é o quê? Hept.
Ligação simples, termina em, terminação em ol. Só que eu preciso indicar o meu carbono que tem a minha hidroxila e o carbono que tem a ramificação, certo? Em qual carbono está a minha hidroxila? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele está em qual carbono? No segundo, vamos anotar aqui. Então, ele está no segundo, tem a minha OH. E no quarto, eu tenho quem? A minha ramificação. É um carboninho só, então ele é met. Então, metil. Certo? Vamos dar um nome agora? Então, vamos lá. Hept, ligação simples an. Eu vou colocar onde que tá a minha hidroxila, que é no 2, certo? E vou terminar com ol. E esse aqui, que é a minha ramificação, vem para o início. 4, que eu estou indicando que a minha ramificação está no quarto carbono, tracinho metil, tracinho heptanol. Heptan 2-ol. Viu como é facinho? Super simples, né? Então, esse é o nominho dessa cadeinha. Tranquilo até aí? Vamos falar um pouquinho então de enol e fenol? Vamos lá. Vamos começar com enol. Toda vez que você estiver ligação simples, ela não recebe o nome de an? Presta atenção no enol. Toda vez que nós temos ligações dupla, qual que é o nome? Não é en? O enol indica então que ele vai ter uma ligação dupla. Certo? Então, onde tiver a minha hidroxila, na minha cadeia, vai ter uma ligação dupla. Olha o exemplo aqui, ó. Eu tenho uma ligação dupla. Vamos dar o nome? Por onde eu começo a nomear? Numerar. Não é perto da minha hidroxila? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 carbonos. 5 carbonos é X. Ligação dupla em terminação ol. Só que eu preciso indicar onde está minha hidroxila e aonde está minha ligação dupla. Então, nesse caso, tanto a minha hidroxila quanto a minha ligação dupla está no meu segundo carbono. Então, como que vai ficar esse nome? X, tracinho 2, tracinho em, porque eu estou indicando que no meu segundo carbono tem uma ligação dupla. Tracinho 2, ol. Eu estou indicando que no meu segundo carbono tem uma ligação dupla e no meu segundo carbono tem uma hidroxila. Agora vamos ver um exemplo do fenol. O fenol, ó, ele sempre vai estar ligado a um composto aromático. Certo? Então, eu tenho um composto aromático, no caso, meu benzeno, ligado à minha hidroxila. Certo? Então, como que fica? Esse é o fenol. Também tem um nome que aparece muito pouco, que é o hidroxi, tracinho benzeno. Toda vez que eu tenho uma hidroxila ligada a um benzeno, pode aparecer o fenol ou hidrox, que é hidroxila, benzeno. Então, toda vez que for enol, é uma ligação dupla, por isso que começa com en. E toda vez que for um fenol, vai estar ligado a um composto aromático.
Vocês podem presenciar algum exercício te perguntando aonde que fica o alfa e aonde que fica o beta de determinado fenol. Então, eu vou explicar para você. Toda vez o beta, sempre beta, vai ser nas laterais. E o alfa, sempre o alfa vai ficar acima ou abaixo, certo? Sempre que, como esse é um só, ele vai ser sempre M, se tiver uma ramificação. Vamos lá, vamos apagar e fazer junto para vocês não confundir. Então, vamos lá. Sempre que eu tiver o meu benzeno ligado a uma hidroxila com uma ramificação, ele vai ser o M-metil tracinho fenol. Por que fenol? Porque ele está ligado a um composto aromático. E sempre que eu tiver aqui um exemplo como esse, vamos contar quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele tem 10 carbonos. O que eu faço? Eu vou identificar o meu alfa e o meu beta. Então, eu vou identificar o meu alfa e o meu beta. O meu alfa vai ser sempre os meus carbonos acima e abaixo. Enquanto o meu beta, os demais. Então, esses aqui, ó, são os alfas. E esses aqui, os betas. Então, gente, quando for alfa, se ele tiver aqui, ó, eu vou indicar que ele é um naftol. E quando ele estiver nas laterais, eu vou indicar que ele é um beta-naftol. Certo? Espero ter ajudado. Próximo vídeo eu falo um pouquinho de cetonas. Até!